Estamos de volta com o podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Hoje a gente vai tratar de um assunto diretamente relacionado aos trabalhadores da saúde, né? Para não dizer a todos os trabalhadores, porque a gente vai conversar, né, com o responsável, né, o diretor do Sereste, que é o Centro de Referência ao Trabalhador de João Pessoa, né? Nosso amigo Kleber José, que está aqui para a gente bater um papo sobre o que é o Sereste e a importância desse serviço na rede de assistência, né, da saúde aqui de João Pessoa. Então, seja bem-vindo, Kleber. A gente fica muito feliz pela tua participação, porque é um assunto de interesse de todos os trabalhadores da saúde, e o médico inserido nesse contexto aí tem que saber, na verdade, o que é o Sereste e quando procurar. Então, eu passo para você, peço aí para você fazer uma breve apresentação sua, para a gente depois passar para as perguntas. Obrigado, Tarcísio. E eu sou o Kleber José, sou formado em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba, tenho uma especialização lá em Epidemiologia em Saúde do Trabalhador pela UFBA e mestre em Serviço Social também. Atuo no Sereste desde 2007, né? Então, acho que ao longo desse tempo, uma experiência de trabalho importante, né, para a questão do olhar à saúde do trabalhador. Então, estamos aqui para discutir, para trocar algumas experiências e falar um pouco sobre o papel desse serviço. Sem dúvida, um serviço que desempenha, né, um serviço de alta relevância, né, porque saúde, né, principalmente de quem cuida, né, cuidar de quem cuida é fundamental para que a gente possa fazer uma atenção à saúde com qualidade. Kleber, explica para a gente assim o que é que o Sereste, o que é o Sereste, o que é que ele, como é que ele atende, o que é que ele atinge, qual é a sua abrangência de atendimento aqui em João Pessoa. Certo. O Sereste, né, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ele é um serviço dentro da rede especializada, né? Está sobre a gerência da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, ligado à Prefeitura, e ele tem uma abrangência macro-regional. Ele tem uma pactuação regionalizada que abrange aí um território de 64 municípios, contando com João Pessoa. Então, a nossa atuação, né, ela vai se dar em várias frentes, né? Uma delas é o atendimento, né, o acolhimento aos trabalhadores que, porventura, precisam estabelecer uma confirmação entre o processo de adoecimento com o trabalho. Nós temos ações ligadas ao campo da vigilância dos ambientes e processos de trabalho, identificando as condições de riscos presentes dentro das atividades, né, que são desenvolvidas nos diversos processos produtivos. Temos ações ligadas ao campo da educação permanente em saúde do trabalhador, né, voltado para os profissionais, e envolve também aí a intersetorialidade, né, com o controle social, a participação sindical. E temos ações ligadas a estudos e pesquisas, né, onde a gente vai se debruçar sobre o campo da ciência, né, das relações sociais, entendendo aí o mundo do trabalho e o impacto que ele traz à saúde dos trabalhadores. Perfeito. Uma dúvida minha, existe um Sereste estadual também ou é só municipal? Sim, existe o Centro Estadual. Na Paraíba nós temos 3 Serestes regionais. Regionais. Isso, é o Sereste Regional João Pessoa, Sereste Regional Campina Grande, Sereste Regional Patos, e o Sereste Estadual, que é responsável pela condução da política a nível de Estado. Que, assim, se relaciona com o Sereste Municipal, né, de uma forma não subordinada, mas, assim, de parceria, né? Ou seja... Isso. Ele termina trazendo as diretrizes e o norte para os processos de formação e de implantação da política de saúde do trabalhador a nível de centros de referências regionais. Então, ele vai nortear um pouco e acompanhar e monitorar as ações que são desenvolvidas pelos Serestes regionais na abrangência que ele atua. Eu digo isso porque eu até participei a nível estadual de uma conferência, né, preparatória para uma conferência nacional que tivemos agora recentemente, né, em Brasília, da saúde do trabalhador, né? Então, assim,
foi um evento promovido pelo Estado, né, mas existiam representantes também do município e dos sindicatos, como você disse, porque é uma coisa que está muito interligada. Né? Acho que Uhum. os sindicatos eles têm uma preocupação muito grande com relação à saúde do trabalhador e, assim, para a gente é importante, né, ter o Sereste, né, como um centro de referência, até para que a gente possa debater e propor, né, alternativas para que a gente melhore a saúde do trabalhador, da saúde de uma pessoa, né? Uhum. Esse serviço, ele tem algum fluxo de procura? Como é que o trabalhador que está lá numa unidade básica de saúde ou num hospital, né? Ele tem que ser encaminhado ou ele pode ser a demanda própria? Veja, é importante nós observarmos que o centro de referência ele atende por demanda espontânea. Tem a rede, né, de atenção à saúde. Geralmente a gente recebe trabalhadores que são encaminhados pela atenção primária, né, pela equipe de saúde da família, ou ele pode vir através do conhecimento próprio, né, ou através de uma informação do sindicato, ou até mesmo encaminhado pela Previdência Social. Né? As agências da Previdência Social, através de uma avaliação pericial, elas encaminham para o Sereste também. E esse trabalhador ele faz o agendamento da sua consulta. Né? Ele tem um primeiro atendimento, que é realizado por uma equipe multiprofissional, exceto o médico, onde vai fazer a escuta sobre a anamnese ocupacional desse trabalhador. Né? É a história do processo de trabalho dele. Dele. Isso. E o segundo atendimento, que é o atendimento médico. Mas ele não precisa passar num consultório médico, assim, ir a um clínico e um clínico, ó, te encaminham para o Sereste. Ele não precisa disso. Não, é importante que esse trabalhador ele traga toda a história do seu processo de adoecimento. Ele nos apresente num acolhimento lá em saúde do trabalhador os laudos, os pareceres e atestados médicos ao longo da sua história de adoecimento, né? E as comprovações de vínculo de trabalho, para que aí a gente possa fazer esse atendimento em saúde do trabalhador. Ele necessariamente não precisa ser encaminhado pelo médico. Mas se ele tem, por exemplo, uma suspeita de que aquele processo de adoecimento dele tem uma relação com o trabalho, ele apresentando, né, toda essa história de adoecimento a partir do laudo dos exames e atestados, ele pode ser atendido lá. Precisa ser funcionário da prefeitura ou pode ser um trabalhador do comércio? Excelente, veja só, a gente está falando de saúde do trabalhador, né? Então são todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente da sua relação de vínculo de trabalho, né? Nós estamos falando de uma política de assistência à saúde e de vigilância para a promoção e proteção à saúde dos trabalhadores, que se vota a toda a população trabalhadora, independente do seu vínculo, seja ele formal ou informal. Então, nós atendemos lá trabalhadores do segmento do comércio, bancários, telecomunicações, trabalhadores do setor serviço, que aí engloba educação, saúde, serviços como Cagepa, serviços que oferta, por exemplo, energias elétricas, e aí são diversas atividades econômicas. Então, são todos os trabalhadores, né? É importante a gente falar sobre isso, assim, porque eu percebo que carece, né, para os trabalhadores, assim, serviços especializados, apesar de ser obrigatório. A gente sabe que as normas reguladoras, né, do Ministério do Trabalho e Emprego obrigam que as empresas ofertem, né, os médicos das empresas, né, inclusive seguindo um quantitativo, né, de acordo com a quantidade de funcionários, né, mas a gente sabe que o trabalhador, ele não é que ele confia ou desconfia, mas ele se sente muito mais à vontade, eu acredito, de procurar um serviço que não tem uma ligação direta com a empresa da qual ele trabalha, até porque existem informações que às vezes ele fica receoso de repassar, né? Então, assim, tendo um centro de referência que não tenha nenhum vínculo, né, com a empresa da qual ele trabalha, eu acho que ele se sente mais tranquilo de procurar, né, porque a gente sabe que, infelizmente, né, existem empresas que não fazem, né, o objetivo
correto, né, dos serviços de saúde do trabalhador, né? O SST de cada empresa acaba colocando o trabalhador sempre como vamos dizer assim, o lado mais negativo daquela relação e isso inibe muito, né, o trabalhador. Quando vai procurar esse serviço, ele já está adoecido, ele já está realmente se afastando do trabalho por problemas de doença relacionada ao trabalho ou não. Então, seria interessante até, né, depois e aí eu como presidente do Sindicato dos Médicos e a gente conversando contigo, a gente levar para a Secretaria de Saúde uma maior divulgação, né, do serviço do Sereste, né, para que os trabalhadores realmente acabem procurando eu não sei como é que está a demanda lá, mas como você abriu o leque aí para todo mundo, eu fico até quando você chega lá, você vai ter 2 filas de trabalhador lá para você atender, e aí eu não sei, e aí eu queria até que você dissesse como é o dimensionamento hoje lá dentro do serviço do Sereste. Veja, a nossa competência, né, no âmbito da assistência à saúde, ela está ligada ao campo ambulatorial especializado, mas todo o tratamento, toda a condução, né, de reabilitação desse trabalhador é feito junto à rede de saúde, é feito aos serviços especializados. Tem a reabilitação também, por exemplo, fisioterapia, isso, mas aí, terapia ocupacional. Por exemplo, essa fisioterapia, por exemplo, que o trabalhador, por vezes, ele necessite, ele é encaminhado para a referência no município que faz fisioterapia, né? Se ele precisar, por exemplo, de um cardiologista, ele é encaminhado para o cardiologista. Ele segue o fluxo de atendimento, né, que existe dentro da rede de atenção à saúde, né, obedecendo aí o olhar para a atenção primária como ordenadora das ações e serviços em saúde, né? Então, o Sereste ele vai contribuir, né, para que aí esse trabalhador, uma vez adoecido, ele tenha esse nexo, né, que é a confirmação entre a doença com o trabalho, a fim de que garanta a esse trabalhador recorrer aos seus direitos, seja ele previdenciário, seja ele trabalhista, né? Olha como é importante essa informação que a gente está levando para os trabalhadores, né? Ou seja, existe um centro de referência, né, ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde, com médicos especializados, com profissionais especializados na área da saúde do trabalhador, e que, às vezes, o trabalhador procura vou citar aqui, um reumatologista, um ortopedista com uma dor no braço, e o olhar, logicamente, desse profissional especializado nessa clínica, na reumato, na ortopedia, na neurologia, né, até um clínico mesmo que pega um paciente na unidade básica de saúde, ele não tem o olhar de um médico do trabalho ou de uma enfermeira do trabalho ou de um centro de referência que tem essa equipe. E acaba, vamos dizer assim, demorando para fazer essa relação desse nexo causal, que essa queixa ou essa doença que esse trabalhador está levando para ele está relacionada ao trabalho, né? Então, até para essa rede de atenção, principalmente a atenção básica, né, que é a porta de entrada do serviço de saúde, seria necessário que esses trabalhadores, esses médicos que estão atendendo, tivessem o conhecimento de fato desse serviço para poder estar encaminhando. Veja, o Sereste ele atua também dentro da rede de formação, né, e educação permanente, e a gente acolhe hoje residentes, médicos residentes, que atuam nos diversos pontos da rede de atenção à saúde. Esses médicos residentes... De saúde da família, da rede especializada. Né? Também da rede especializada. Da rede especializada também, por exemplo, médicos que têm interesse da questão da medicina do trabalho, né? Uma questão importante, Tarcísio, a observar quando a gente fala saúde do trabalhador, nós estamos falando da saúde e do trabalhador sujeito. Sem que esse sujeito trabalhador ele está inserido dentro de um sistema de organização produtiva, e o que a gente está olhando é como esse sistema de organização produtiva ele apresenta falhas, ele apresenta fissuras, que termina contribuindo para a ocorrência de acidentes ou doenças. E aí uma questão importante a observar é olhar para
o processo saúde e doença, trazendo o trabalho como um determinante ou um condicionante no processo de adoecimento da população. Todos nós trabalhamos, todos nós estamos inseridos de forma formal ou informal numa atividade produtiva. Como é que esse trabalho impacta na minha vida? Como é que esse trabalho ele traz impactos à minha saúde, né? E aí é importante observar que no processo de formação e capacitação da rede, a gente sempre tem colocado para os profissionais de saúde a necessidade de observar o trabalho como um determinante no adoecimento. Então, perguntar ao trabalhador, ao usuário, lá na atenção primária, na rede especializada, em qualquer ponto da rede de atenção à saúde, qual é a sua ocupação, pode ser um determinante para a confirmação de um nexo causal. Ele necessariamente não precisa ir para o Sereste. Por exemplo, um médico da atenção primária pode estabelecer um nexo causal? Pode. A partir do momento que ele pergunta ao trabalhador qual é a sua atividade, como é que esse trabalho é desenvolvido, e aí identificando os riscos presentes na relação do processo de trabalho e como aquilo dali está impactando na saúde. Eu estou com uma dor no meu punho, né? Eu sou trabalhador do setor calçadista. Eu passo 8 horas diárias fazendo calçados, sapatos. Então, eu desenvolvo, ao longo do meu tempo, né, de atividade naquela ocupação, um processo de adoecimento osteomuscular, né? O meu punho está doendo bastante. Eu não tenho um diagnóstico ainda. Então, quando eu escuto do trabalhador a sua atividade, eu vou buscar relacionar se aquele processo de adoecimento tem relação com o trabalho. Então, ali é uma síndrome do carpo. Eu chego, trabalho, faço o atendimento, encaminho ele para um especialista, um ortopedista, faz o exame necessário de imagem, identifica ali, através dos exames, o diagnóstico, confirma aquele diagnóstico para uma síndrome do carpo. Ela surgiu do nada, né? O trabalho, ele contribuiu, ele foi determinante, né? O que é que o trabalho estabeleceu? Agravou, né? Então, é esse olhar que a gente vem trabalhando e fortalecendo com os profissionais da área de saúde. Excelente, assim, isso, mais uma vez, assim, é necessário que a gente esteja colocando, né, para a população e até dentro da própria rede, né, dos trabalhadores da saúde de João Pessoa, né, o serviço, né? Eu já participei em vários momentos no Conselho Municipal de Saúde, né? E eu acho assim que o Sereste ele deveria ter, né, até um espaço, né, nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Eu vou até conversar com o Josemi, que é o nosso titular, para a gente propor a presença do Sereste lá, né, com uma certa frequência, para estar conversando com o controle social e apresentando os dados, né, porque é uma fonte estatística, né, para a gente poder ter uma avaliação real do nível de adoecimento dos trabalhadores, né, e aí como um todo, e se a gente quiser fazer um corte dentro da rede dos trabalhadores da saúde de João Pessoa. Porque o que a gente percebe realmente é que está aumentando, né, o número de adoecimento dos trabalhadores, né, e devido a vários variáveis aí que a gente sabe, né, que existem e que estão cada vez piorando, né, as condições de trabalho. Então, o Sereste ele tem essa capacidade de ter esse levantamento. Então, se o Sindicato dos Médicos solicitar, né, quantos trabalhadores da rede de atenção hospitalar, por exemplo, né, adoeceram no ano de 2024, a gente pode ter esse dado. Sim, veja, nós temos uma portaria de notificação compulsória em saúde do trabalhador, definida pelo Ministério da Saúde, onde todos os pontos de serviços, né, da saúde, eles fazem a notificação mediante a confirmação. Então, hoje a gente tem, por exemplo, acidente de trabalho é uma notificação, dermatose ocupacional, transtorno mental, câncer relacionado ao trabalho, perda auditiva induzida por ruído, e tem também exposição a material biológico, que pega um maior grupo de profissionais da área de saúde, né? E aí chama-nos a atenção, por exemplo, para os trabalhadores da área assistencial,
ligado diretamente aos profissionais da área de enfermagem, né? Técnicos de enfermagem, enfermeiros, que estão ali na assistência direta, né? Juntamente com o profissional médico. Então, a gente tem esse grupo de notificações, são 9 notificações compulsórias em saúde, e essas notificações elas vão contribuir para o mapeamento do perfil da morbimortalidade, né, da mortalidade e do adoecimento da população trabalhadora, né, na base territorial a qual nós atuamos. Hoje a gente vem fortalecendo essa discussão e a necessidade do registro dessas notificações, junto com o Ministério Público do Trabalho, né, onde na nossa base territorial de 64 municípios, apenas um município ainda encontra-se silencioso. Ou seja, um município que não tem notificado nenhum acidente de trabalho. Então tá tudo e correto nenhuma lá, doença. né? Está tudo correto. Que Ou é uma não tá também, né? Ou não está. Ou tá ou não tá. O que nos chama a atenção de fato é que não está. Tenho certeza que alguém já não se pode fugir, né? Alguém já se acidentou, já sofreu um acidente de trabalho, tem alguma doença relacionada ao trabalho, né? Isso, assim, eu ia perguntar justamente dentro dessa mesma linha, qual é a demanda, assim, e aí, eu sei que poderia ser maior, mas hoje vocês atendem por mês, mais ou menos quantas pessoas? A gente chega a atender cerca de 30 a 40 trabalhadores por semana. Eu acredito que chega aí uns 120 trabalhadores No por mês. mês. Quer dizer, esse trabalhador ele chega, ele é atendido e ele volta com os exames para comprovar ou, na verdade, dali mesmo ele já é encaminhado? Geralmente, esses trabalhadores eles já trazem uma história de adoecimento. Hum. É importante salientar que, quando ele chega no Sereste, muitas vezes ele já chega ali com um processo de adoecimento instalado. Ele está buscando o serviço para uma retaguarda na garantia da proteção social do trabalho, que são os direitos trabalhistas e previdenciários. E aí esse trabalhador ele recorre ao Sereste para emitir, por exemplo, uma comunicação de acidente de trabalho, para ter acesso a um laudo ou um parecer médico, relacionando aquele processo de adoecimento com o trabalho, e também para que ele possa recorrer aos direitos previdenciários e trabalhistas. Então, geralmente, ele vai recorrer... Vocês fornecem isso lá? Isso. Quando ele é acolhido pela equipe de acolhimento e assistência, a gente vai se debruçar sobre essa história, né? E a partir das comprovações que ele vai nos apresentando, né, que são os registros de vínculo de trabalho, laudos, exames e atestados, né, é que a gente vai confirmar ali o nexo causal, né? O trabalho como determinante, o trabalho como um fator contributivo, ou um trabalho como um disparador de um processo de adoecimento latente, né? Então, assim, é aí onde a gente vai estabelecer a relação com o trabalho a partir do atendimento, né? Ele já chega lá com esses exames. Você colocou aí das 9 notificações compulsórias, né, obrigatórias, né? Eu queria que a gente falasse sobre 2 assim, específicas que, para mim, elas são importantes para todos os trabalhadores, mas especificamente para os trabalhadores assim, da área da saúde de João Pessoa, né, já que a gente tem um serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Na tua avaliação, essa questão da saúde mental, né, como é que vocês têm muitas queixas presentes dos trabalhadores e o que é que você acha que poderia ser feito, né, já que também o Sereste trabalha nessa prevenção, né, para que a gente pudesse evitar com que os trabalhadores estivessem adoecendo de uma forma tão rápida, que a gente vê jovens, né, com queixas, né, de uso frequente de medicamentos ansiolíticos, né, outros inclusive com distúrbios até psiquiátricos, né? Como é que a gente poderia fazer e aí qual seria a importância do Sereste nessa prevenção e se realmente isso é uma constatação? Uhum. Veja só, os riscos psicossociais do trabalho... Inclusive, houve uma mudança na R1, né? Isso. É Vai uma encostar no exigência. PGR agora, Isso. né? É uma exigência hoje pela norma regulamentadora, né? Todos
as atividades produtivas tem que estar atenta, né, à questão dos riscos psicossociais, né, e que dizem respeito às relações interpessoais de trabalho, né, dizem respeito à organização e ao processo de trabalho. E aí, uma das questões importantes a observar é que a gente tem os processos de adoecimento mental entre as 3 primeiras causas de afastamento do trabalho, segundo dados da Previdência Social. Então, a gente tem um olhar sensível a essa questão. O Sereste hoje vem acolhendo esses trabalhadores, né, que vem apresentando processos de adoecimento mental relacionados ou não ao trabalho, né? A partir do atendimento, a partir do acolhimento é que a gente vai estabelecer ali um nexo causal, né? Necessariamente o trabalho pode não ser um fator determinante, mas ele contribuiu, né? Ele trouxe elementos para, de forma multicausal, né? E contribuiu para, por exemplo, o aparecimento daquele processo de adoecimento latente, né? E aí, hoje a gente vem acolhendo esses trabalhadores, está encaminhando esses trabalhadores, por exemplo, para os serviços de atendimento de saúde mental, né, para acompanhamento com psiquiatra, acompanhamento psicológico, e também a gente tem notificado esses casos, né? Uma das questões importantes, né, a gente não pode ficar apenas na questão do adoecimento, não tratar o processo de adoecimento. É importante a gente se antecipar. Então, a preocupação hoje da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa tem sido um olhar, por exemplo, com ações voltadas à promoção de saúde e à prevenção de doenças. E aí a gente já realizou algumas capacitações e formações com os gestores, né, com as chefias e coordenações Nas unidades, das né? unidades Vai de nos saúde. hospitais, assim. Isso, Tem uma isso. atividade do Sereste lá no Hospital Santa Isabel. Voltado para os gestores, Para os os coordenadores, gerentes, né? No que diz respeito ao que é que caracteriza um assédio moral, o que é que caracteriza, por exemplo, um assédio sexual no ambiente de trabalho, que pode ser um elemento disparador de um processo de adoecimento mental dos trabalhadores, né? Essa informação é importante para o gestor, essa informação é importante para o gerente, para o pessoal que está ali nos níveis de coordenação e chefias, a fim de que a gente possa promover ambientes de trabalho mais saudáveis, promover ambientes de trabalho que tenha mais processo de desticionamento, né, daquelas relações que são mais tensas do trabalho, né? E, obviamente, a gente vem trabalhando, né, com esse processo de formação e capacitação com essa rede. É interessante também falar que a gente trabalha também com a rede de saúde mental, a formação para o olhar do transtorno mental relacionado ao trabalho, num acolhimento à população usuária desses serviços, né? Pensando que a gente não está olhando só para os trabalhadores, servidores públicos da rede de saúde, mas todos os trabalhadores nos diversos segmentos. Mas hoje, se você me perguntar, Kleber, quem é o principal usuário hoje do Sereste que está apresentando o processo de adoecimento mental? Hoje, né, eu vou falar para você que a gente tem um maior número de trabalhadores ligados ao setor bancário e o maior número de trabalhadores ligados ao setor de telecomunicações. Então, o setor serviço é o que está mais apontando como demanda em saúde do trabalhador para o olhar da saúde mental. Tem profissionais da área de saúde, tem profissionais da área de educação, tem, né? A gente tem esses atendimentos, tem esses acolhimentos em saúde do trabalhador lá. E aí eu vou dar a minha opinião com relação a essa questão que você levantou agora, da saúde mental, né? E já pegando o gancho aí desses 2 grupos que você colocou aí, o setor bancário e o setor de telecomunicação, né? Que é uma coisa que a gente observa como característica desses 2 setores, né? A cobrança de metas, Sim. né? Eles ou seja, estão praticamente obrigados, esses trabalhadores, a cumprirem metas. E essa pressão psicológica, essa cobrança, esse assédio, né, que às vezes os gestores e os seus chefes superiores ficam cobrando, né, com certeza repercutem na saúde mental dos trabalhadores. Então, assim, e aí eu, como sindicalista e presidente do Sindicato dos Médicos, chamo a atenção de um processo, né, que vem acontecendo
para os médicos, né, da chamada pejotização, né? A pejotização, ela vem tomando no âmbito da relação do trabalho um espaço muito grande, ou seja, o médico ele perde os seus direitos trabalhistas, né, através dessa pejotização, e ao mesmo tempo é forçado a ter produção, né, para poder ter uma remuneração melhor, mais satisfatória, mas esquece da sua saúde mental, né? Então é aquele trabalhador que no trabalho normal era para fazer, vou citar um exemplo da minha área, né, 10 anestesias, ele passa a querer fazer 20, 30, 40 para poder ter uma remuneração mais robusta. No entanto, ele se esquece de todo o lado familiar, de todo o lado de lazer, né? E fica preso àquela produção e muitas vezes cobrado pelo gestor que quer ter, vamos dizer assim, resultados para poder estar apresentando, né, como uma eficiência do seu serviço. E isso, né, está gerando dentro da categoria médica, sem dúvida, um estresse muito grande, né, e o que a gente percebe é que entre os profissionais médicos, né, o número de adoecimento é muito alto, né, dentro dos profissionais médicos, o número de divórcios são muito maiores, dentro dos profissionais médicos, né, já se percebe que a nossa longevidade, né, ela é praticamente 10%, né, comparada a uma população normal, e isso tudo é consequência, sem dúvida, dessa pressão psicológica, desse adoecimento causado por essa relação do trabalho, que, ao meu ver, é totalmente perversa, né, para a saúde de qualquer pessoa, não é só do trabalhador, né, de qualquer pessoa. E eu vejo que o Sereste, né, vamos dizer assim, dentro dessa nossa visão de prevenção, né, pode ajudar muito, né, o trabalhador e os próprios sindicatos, porque ele está ali com os dados, né, para poder serem apresentados e comprovar, né, vamos dizer assim, essa tese. A gente inclusive, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, eu vi que você fez também referência ao Ministério Público do Trabalho, o Sereste, ele age como assessor, por exemplo, se o Ministério Público do Trabalho precisar de uma perícia, ele faz, o Sereste? A gente vem atendendo várias notificações requisitórias do Ministério Público do Trabalho, né? Notificações em que exige, por exemplo, a fiscalização em alguns processos produtivos, né? Para que aí a gente possa se debruçar sobre aquela atividade, identificando os riscos, se de fato aqueles riscos estão contribuindo para o processo de adoecimento do trabalhador, e se também aquelas medidas, né, de controle, atenuação e de eliminação das condições de riscos foram adotadas devidamente pelo empregador, né? E aí a gente remete ao Ministério Público do Trabalho, a partir da fiscalização em saúde do trabalhador, esses relatórios técnicos, né, de inspeção sanitária. O Sereste ele tem uma equipe que é formada por fisioterapeuta, enfermeiros, tem engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, tem assistente social e tem médico também, né, onde a gente faz a ação de inspeção sanitária em saúde do trabalhador, identificando as condições de risco na organização e processo de trabalho. E aí a gente faz um relatório técnico e exige que aquela empresa ela se adeque, né, às normas, né, regulamentadoras e às diversas normatizações que venham regular, por exemplo, a promoção de saúde e a prevenção de acidentes de trabalho no ambiente. Então, o Sereste ele também tem essa competência enquanto equipe no núcleo de vigilância dos ambientes e processos de trabalho. Muito importante. Kleber, e qual é o desafio maior hoje para o Sereste? Os desafios ou o maior desafio? Veja, primeiro desafio eu acho que é a gente fortalecer a cultura do olhar para a saúde do trabalhador, envolvendo aí todos os segmentos da profissionais da área de saúde, né? Olhar para
o usuário, aquele paciente que está sendo acolhido no seu serviço, como um trabalhador em potencial, independente do seu vínculo de trabalho. Um outro desafio que eu diria que a gente precisa observar é a questão do fortalecimento do controle social na perspectiva da luta pelos direitos da proteção social do trabalho. E aí, olhando para os diversos direitos que foram conquistados historicamente, né? A questão dos direitos trabalhistas, a questão dos direitos previdenciários e, sobretudo, a questão do direito à saúde como direito humano. Nós estamos agora, recentemente, discutindo a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né, que vai acontecer em Brasília no mês de agosto, de 18 a 21 de agosto, e a gente vai ter também as conferências municipais e estadual, né? E João Pessoa tem, no dia 9 e dia 10 de abril, a conferência, né, municipal em saúde do trabalhador e da trabalhadora, que vai discutir saúde do trabalhador como direito humano, né, enquanto direito humano. É preciso a gente levantar essa bandeira na perspectiva de que, olha, eu preciso ter um ambiente de trabalho que seja saudável, que promova a minha saúde e que previne processos de adoecimento. Eu preciso ter relações contratuais do trabalho que seja, de fato, capaz de estabelecer um mínimo de humanização, né, para que aquele indivíduo ele seja sociabilizado pelo mundo do trabalho e não escravo do trabalho por uma relação contratual entre força de trabalho e salário, né? E que muitas vezes aquele salário não paga, né, as consequências que posteriormente vão apresentando no corpo do trabalhador, no psicológico do trabalhador. E aí, esse é um desafio muito grande, né? É trazer, de fato, essa cultura, a defesa da saúde do trabalhador como um direito humano, na perspectiva do sistema de saúde, né? Para que a gente possa fortalecer aí a articulação com os diversos segmentos. E uma das coisas importantes a gente observar é não se faz saúde do trabalhador sem o trabalhador. O trabalhador ele é sujeito nesse processo. Ele não é um objeto. Ele é sujeito. Ele precisa estar inserido nessa construção. Ele precisa estar ali no espaço de discussão. Ele precisa dizer que, de fato, é aquela máquina que adoece, é aquele processo de trabalho que adoece, é aquele gerente, é aquele coordenador que, na verdade, está exigindo para além daquilo que é possível realizar e que está contribuindo para o adoecimento dele. Então, inserir esse trabalhador como sujeito é fundamental para que a gente possa fortalecer esse olhar, né, na prevenção dos acidentes de trabalho e doenças e na promoção de saúde. Perfeito. Tem que escutar o trabalhador, né? E colocar ele como protagonista dessa discussão, né? Porque é ele quem sofre as ações do trabalho, do ambiente de trabalho que ele está inserido, né? E aí acho que o secretário municipal de saúde, Luiz Ferreira, tem consciência disso. Inclusive entrevistei ele aqui recentemente e ele colocou uma coisa importante, né, na entrevista dele, de que a preocupação agora, né, inclusive do gestor maior, do prefeito, é de fazer a revisão dos PCCRs da saúde de João Pessoa, porque dentro do PCCR é onde está, assim, contida ali todas as regras, toda a questão da progressão do trabalhador, quando você falou em aposentadoria, né, direito previdenciário, né, é fundamental que o trabalhador tenha essa perspectiva de carreira e que possa chegar no final da sua carreira com uma aposentadoria digna, que ele possa ter o direito de passar o resto da vida dele, né, com segurança. Então, a gente sabe que essa relação ela é fundamental e a saúde do trabalhador depende de um projeto, de um plano de carreira e remuneração, né, que atenda aos interesses dele também. Então, é necessário que a gente consiga realizar essa revisão do PCCR para até fazer essa discussão com relação à questão da insalubridade, que a gente não aprofundou aqui, né, com relação aos riscos biológicos, né, com relação aos riscos ergonômicos que todos os trabalhadores que trabalham na área da saúde estão sujeitos, né. Eu vejo isso diariamente com relação à questão dos enfermeiros, a queixa muito grande de lombalgia, né,
muito prevalente dentro da categoria, porque são eles que pegam os pacientes, passam para um lado, passam para o outro. Então, se você não tiver orientações, se você não tiver as normas sendo seguidas, você acaba adoecendo, né? E sem falar na questão do assédio moral, que para mim é fundamental e a gente é inaceitável, né, que seja tão prevalente essa questão hoje dentro do trabalho dos médicos, do trabalho dos enfermeiros e todos os profissionais da saúde, né, que estão inseridos. E aí a gente caminha para o final do nosso bate-papo. Fico muito feliz porque assim, foi muito esclarecedora, Cleber. Eu acho que a gente vai ter novos encontros. O Sindicato dos Médicos quer ser parceiro do Sereste. Queria inclusive aqui deixar um abraço, né, para o doutor Laudevan Fragoso, que é médico lá do trabalho no Sereste, também é diretor do Sindicato dos Médicos. Foi, na verdade, quem intermediou aqui para que você pudesse estar aqui hoje, né, assim, vésperas, né, assim, de a gente estar às vésperas de uma conferência, né, porque é em abril, e a gente com certeza vai ter fóruns. O sindicato já se compromete em trazer fóruns quando a gente possa chegar nessa conferência bem afinado. Então, eu queria deixar o espaço aberto, né, para você, Cleber. Se você quiser fazer uma mensagem final aí para os trabalhadores da saúde, né, um chamamento, né, fica à vontade para usar o nosso espaço aqui. Obrigado. Então, dizer que saúde do trabalhador não se faz sem a presença do trabalhador, né? A gente precisa do trabalhador como sujeito nessa construção política, né? É um espaço de luta, né? É um espaço de perspectivas, né, diversas, que é precisa aí da demarcação do trabalhador nos seus diversos sindicatos, nos seus diversos segmentos, né? E aí agradecer, né, a todos os trabalhadores, né, que compõem o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, os profissionais médicos, profissionais de enfermagem, assistente social e fisioterapia, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, que vem fortalecendo, né, a atuação desse serviço. Agradecer também a todos os trabalhadores que reconhecem o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador dentro das suas demandas, né? Então, a gente está aí, enquanto gestão municipal, para fortalecimento do olhar, né, para a promoção da saúde do trabalhador e a prevenção de adoecimentos nos ambientes de trabalho. E agradeço aí ao CIMED e vamos fortalecer, sim, né, essa parceria, né, com os sindicatos. A gente é que agradece. Estamos assim, encerrando o nosso podcast CIMED PB, que se fala de tudo, com a certeza de que o sindicato está junto, né, dos médicos e todos os trabalhadores da saúde como um todo, porque a saúde não se faz só com médico, se faz com todos os outros profissionais também. E o nosso dever estar trazendo informações para todos vocês de qualidade, e com certeza o Sereste vai estar junto conosco nessa nossa defesa, né, constante da qualidade de atendimento, com qualidade de trabalho, com qualidade para a população poder ser bem servida, porque afinal de contas um trabalhador saudável atende a população com mais qualidade. Muito obrigado por estarem nos acompanhando, né? Não deixe de nos seguir nas nossas redes, aí no Instagram do CIMED PB, no site cimedpb.org e no YouTube, e também no nosso canal lá no Spotify. Muito obrigado, um beijo no coração e nos encontramos no próximo episódio.